As chuvas recentes no deserto do Saara estavam longe de ser comuns. Este fenômeno meteorológico surpreendeu tanto os cientistas quanto os moradores locais. Estações meteorológicas em toda a região registraram quantidades impressionantes de precipitação, algo que não se via há décadas, superando a média anual em apenas alguns dias. Normalmente, a região é conhecida por sua extrema aridez, com chuvas esparsas e raras. Para colocar isso em perspectiva, o deserto do Saara normalmente recebe menos de 100 milímetros de chuva anualmente. Este é um dos lugares mais secos do planeta. Em algumas áreas, essa recente chuva torrencial despejou essa quantidade em apenas 48 horas. A intensidade e a duração da chuva foram surpreendentes. Este aumento drástico na precipitação é virtualmente inédito na história registrada do Saara. Os registros históricos mostram que eventos como este são extremamente raros. Testemunhar tal volume de água caindo do céu, transformando os leitos de rios geralmente secos em torrentes furiosas, foi um espetáculo impressionante. Foi um lembrete severo do poder cru e imprevisível da natureza. A força das águas transformou a paisagem de maneira dramática. Os números por si só pintam um quadro vívido, mas eles apenas começam a capturar a escala e o impacto deste evento extraordinário. A verdadeira magnitude só pode ser compreendida ao ver as mudanças no terreno. O significado desta chuva vai além de seu volume. Ela representa uma mudança climática significativa que pode ter implicações de longo prazo. O deserto do Saara, apesar de sua aridez, abriga um ecossistema surpreendentemente diversificado. Plantas e animais adaptaram-se de maneiras únicas para sobreviver. Muitas espécies de plantas e animais se adaptaram para sobreviver neste ambiente hostil, desenvolvendo mecanismos de resistência à seca. Seus ciclos de vida, intrinsecamente ligados à chuva escassa e imprevisível. A chegada de tanta água de uma só vez pode alterar esses ciclos de maneira imprevisível. Este dilúvio repentino tem o potencial de desencadear uma cascata de mudanças ecológicas, afetando desde a vegetação até os predadores de topo, cuja extensão total ainda não foi totalmente compreendida. Os cientistas continuarão a monitorar a situação para entender melhor as consequências a longo prazo. O dilúvio trouxe consigo uma onda de vida, tanto imediata quanto com a promessa de um impacto duradouro. As gotas de chuva, caindo incessantemente, transformaram a paisagem árida em um espetáculo de renascimento. Sementes adormecidas, enterradas sob as areias por anos, algumas por décadas, sentiram a umidade vivificante e brotaram, respondendo ao chamado da natureza. O milagre da germinação começou a se desenrolar diante de nossos olhos, cobrindo o chão do deserto com uma tapeçaria vibrante de verde. O deserto, antes estéril e inóspito, agora se assemelhava a um jardim exuberante, uma visão rara e espetacular. Essas flores efêmeras são um testemunho da resiliência da vida, um lembrete vibrante de que mesmo nos ambientes mais hostis, a natureza encontra um caminho. Cada flor, com suas cores vivas, contava uma história de sobrevivência e renovação. A vegetação revitalizada forneceu uma fonte de sustento muito necessária para a fauna do deserto. Plantas que antes estavam secas e murchas, agora estavam cheias de vida, oferecendo alimento e abrigo. Herbívoros, seus locais de alimentação habituais, secos e áridos, migraram para esses oásis verdejantes. Eles encontraram um banquete inesperado, uma abundância de recursos que garantiu sua sobrevivência. Sua presença, por sua vez, atraiu predadores, criando um efeito cascata que revitalizou toda a cadeia alimentar. A interação entre as espécies trouxe um equilíbrio temporário, mas crucial, ao ecossistema. O deserto, por um breve período, tornou-se um paraíso de vida, repleto de atividade. A sinfonia da natureza, com seus sons e movimentos, encheu o ar, criando uma atmosfera de esperança e renovação. Mas talvez o impacto mais significativo desta chuva tenha sido o reabastecimento dos aquíferos subterrâneos. A água, infiltrando-se lentamente no solo, alcançou as profundezas, onde é armazenada para uso futuro. Esses aquíferos, escondidos sob a areia, são uma tábua de salvação para as comunidades que chamam o Saara de lar. Eles dependem dessa água para beber, cultivar e sustentar suas vidas diárias.
As chuvas recentes ofereceram uma recarga muito necessária, reabastecendo essas fontes vitais de água e oferecendo um vislumbre de esperança para o futuro. A promessa de um amanhã mais verde e mais próspero agora parecia um pouco mais alcançável. Embora a chuva tenha sido em grande parte uma bênção para o ressecado Saara, ela também trouxe consigo uma série de desafios inesperados. O dilúvio repentino pegou muitas comunidades de surpresa. Desacostumadas a precipitações tão intensas e repentinas, as infraestruturas em algumas regiões tiveram dificuldades para lidar com a situação. Estradas foram destruídas, casas foram danificadas e redes de comunicação foram interrompidas. A mesma água que trouxe vida ao deserto também trouxe consigo uma onda de destruição. As inundações também levaram à trágica perda de vidas. Enchentes relâmpago, uma consequência perigosa de chuvas fortes em regiões áridas, varreram algumas áreas com velocidade assustadora, deixando um rastro de devastação e desolação. Esses incidentes servem como um lembrete severo do poder da natureza e da importância de estar preparado para eventos climáticos extremos, mesmo nos lugares mais inesperados e improváveis.